despesas de brasileiros lá fora bateram recorde este ano. No acumulado até julho, foram gastos 12,4 bilhões de dólares. E não são só as pessoas que estão passeando. Na bagagem de muitos, vão juntos os bichinhos de estimação. As viagens internacionais dos cães, gatos e dos animais em geral trazem um risco. Deixam o Brasil mais vulnerável à entrada de doenças que podem comprometer todo o setor agropecuário. E aí pode entrar a febre aftosa, a própria gripe a doença da vaca louca ou outras também doenças ou pragas que possam comprometer os cultivares, que possam comprometer também a agricultura. No caso de cães e gatos, a principal preocupação é com a raiva, porque são dados da Organização Mundial de Saúde, no mundo são 55 registros de morte por ano em decorrência da raiva. 55 mil casos. Em 2010, transitaram mais de 13 mil animais, entre animais que entraram e saíram do Brasil, pelos 3 principais aeroportos, que são Guarulhos, em São Paulo, o Galeão, no Rio de Janeiro, e o Aeroporto Internacional de Brasília. Para fechar as portas aos vírus e às bactérias, o Brasil está apertando a fiscalização da entrada de animais. É necessária a apresentação do CZI, o Certificado Zoossanitário Internacional. Só assim é possível saber se o animal está saudável e pode desembarcar. Cada país tem as suas determinações. Ele serve como um atestado de saúde de que aquele animal não vai estar portando e, consequentemente, também não vai estar transmitindo nenhuma doença que possa ter importância ou para a agropecuária nacional ou importância em saúde pública. Nesse documento constam as exigências sanitárias que devem ser atendidas tanto para o país que está, de onde ele está saindo, para onde ele está ingressando. O primeiro passo para obter o CZI é junto a um veterinário. Ele vai emitir um atestado de saúde com os dados do animal, a carteira de vacinação atualizada e o nome do proprietário. Tudo isso vai ser submetido a um fiscal da Vigilância Agropecuária Internacional, a Vigiagro, que funciona em aeroportos, portos e fronteiras. Na volta ao Brasil, nova fiscalização será feita, com base em um atestado emitido no país de origem. Quem não estiver de acordo com a lei pode pagar um preço alto. Se o animal viajar do Brasil para qualquer país sem certificado sanitário, essa autoridade vai decidir. Mas, invariavelmente, as duas opções que se tem nesses casos é ou o sacrifício ou o retorno imediato à origem. Mais uma razão para as pessoas sempre, antes de viajarem com os animais, buscarem as informações necessárias e providenciarem todos os documentos. Estamos percebendo a maior educação e conhecimento da legislação por parte dos passageiros. Então, eles cada vez se mostram mais conscientes do que pode e do que não pode ingressar no Brasil. Muitos dos brasileiros que viajam ao exterior com animais são donos de cães de competição. É o caso de Leonir Bampi. Ele é criador de Basset Hound e há 12 anos viaja para participar de exposições. São, em média, 3 viagens mensais. O problema é que a maioria das exposições acontece em finais de semana. E não dispomos de muito tempo no outro país. Então dependemos, se o outro país exige 2 dias, 3 dias para emitir a documentação, muitas vezes inviabiliza a viagem, porque teremos que ficar um tempo maior além da exposição para poder emitir a documentação para poder voltar ao Brasil. A demanda é por um procedimento mais simplificado, como acontece na Europa, onde existe um passaporte animal. Com esse passaporte, eu não necessito de atestado de saúde, nem de certificado de saúde internacional emitido pelos órgãos correspondentes ao nosso Ministério da Agricultura. Então eu consigo transitar livremente por todos os países, desde que o passaporte esteja em dia, ou seja, esteja com as vacinas da raiva em dia aplicadas. O Japão e a União Europeia já adotam esse passaporte. O Brasil está em vias de adoção. Faltam alguns pequenos ajustes na legislação, mas está em vias também. 2.150 haitianos já solicitaram refúgio no Brasil. Desde o terremoto em 2010, é grande o fluxo de pessoas que tentam a sorte por aqui. Até agora, o governo já autorizou vistos de residência permanente a 418 pessoas. Da negociação ao ataque, da diplomacia à defesa nacional. Que desafios estão guardados para o novo ministro da Defesa Nacional, o ex-chanceler Celso Amorim? Este é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Confira.
Não é a primeira vez que um diplomata assume o Ministério da Defesa. José Viegas foi o primeiro. Pediu demissão depois de desgaste com os militares. Conquistar a confiança da corporação é o principal desafio do novo ministro. Quando uma instituição comanda outra instituição, o que a gente tem são problemas. Como disse um general recentemente, o militar é preparado para a guerra e o diplomata trabalha justamente para evitá-la. Celso Amorim prometeu fortalecer a indústria bélica nacional e aumentar a autonomia tecnológica. Serão grandes os desafios a enfrentar. Em primeiro lugar, deve manter uma boa relação com as Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Esforçar-se no sentido de reaparelhar as Forças Armadas. Amorim pretende se empenhar na obtenção de recursos para o reaparelhamento das Forças Armadas. A ideia tem a simpatia de muitos parlamentares. No Senado, foi instalada uma subcomissão que vai ouvir os militares e elaborar um diagnóstico. Difícil vai ser convencer a área econômica a liberar a verba para a defesa. A compra de aviões caça para a Força Aérea, por exemplo, está sendo discutida desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós precisamos ter Forças Armadas bem equipadas, com equipamentos modernos, com condições operacionais sempre à altura da sua missão. É preciso ser modernizada, atualizada, avançar. Não vamos atacar ninguém, não vamos fazer guerra com ninguém, mas a soberania se exerce com força. E as Forças Armadas brasileiras estão muito aquém daquilo que o país necessita, inclusive para fazer jus a ser membro do Conselho de Segurança Nacional. É evidente que você não pode fazer Forças Armadas eficientes sem recursos. Primeiro, recursos humanos e a maneira de sustentar esses recursos humanos, e você precisa de equipamento. Não há como você ter uma dissuasão eficaz no mundo de hoje sem equipamento. Grande parte do dinheiro que é destinado à defesa, na verdade, vai para contingenciamento. Esse dinheiro é contingenciado pela Fazenda. Na prática, ele não é liberado. Sem equipamentos, difícil é proteger os 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Parcerias com os vizinhos podem ser a saída. Temos que ter realmente um entrosamento maior entre os nossos países, os países da América do Sul, especialmente em algumas questões comuns que nos preocupam a todos, né? Violência, narcotráfico, contrabando, pirataria. O Brasil precisa ter uma posição muito forte nas fronteiras, porque é por ali que se exerce a atividade criminosa do narcotráfico. Daí a importância do Conselho Sul-Americano de Defesa, que também pode evitar tensões no continente. E dentro desse conselho, o que está se praticando é a diplomacia militar. Existe um grau hoje de confiança maior entre as Forças Armadas da região. Se você voltar a 30 anos, você vai ver que a região era marcada justamente por rivalidades muito fortes, também no campo militar. E hoje eu diria que isso daí está praticamente superado. Devemos valorizar o Conselho de Defesa Sul-Americano e intensificar a cooperação entre os países da nossa região. Pretendo também atribuir especial ênfase ao relacionamento de defesa com os países africanos. Juntamente com Itamaraty, fortaleceremos a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. Buscaremos assegurar que o Atlântico Sul seja uma área livre de armas de destruição de massa, em particular de armas nucleares. Outro tema que Amorim terá pela frente é a presença de tropas brasileiras no Haiti. Para ele, já é hora de se pensar a retirada. Eu acho que o Brasil já cumpriu sua missão, já ofereceu seus préstimos. É oneroso isso para o país e acho que já chegou o momento exato de sair. A população haitiana necessita de emprego, necessita de educação, necessita de saúde, necessita desenvolver o país precisa produzir alguma coisa e é preciso focar a ajuda ao Haiti nesse contingente. Eu acho que as Forças Armadas devem ir se retirando aos poucos no intuito de deixar o país resolver as suas próprias questões. Não pode haver nem permanência para sempre, nem retirada irresponsável.
Então, dentro disso, nós vamos trabalhar. Eu acho que tem que ter uma estratégia de saída. Isso é bom para o Haiti e é bom para o Brasil também. Graças, não diria só ao Brasil, mas em grande parte ao Brasil, a operação de paz no Haiti é apontada hoje como exemplo, pelo fato de ter tido um componente humanitário, de ter tido um componente de desenvolvimento econômico e social, que provavelmente não teria, porque forças de paz no Haiti houve várias, mas entrava, botava lá um governo no lugar, ia embora e ficava tudo como estava. Saúde pública tipo exportação. Governos de China, Rússia e até dos Estados Unidos querem conhecer o SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente volta em 1 minuto com uma entrevista com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.